Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa série de entrevistas com os principais pré-candidatos das principais cidades do estado nesse primeiro momento. E nós vamos hoje ao Bico do Papagaio. Nós temos rodado aí o Tocantins, vamos falar em Tocantinópolis com o vereador Roberlan Cochin, que acabou de se filiar ao PSB do ex-prefeito Carlos Amasta e vai ser candidato pelo partido. Nós vamos conversar com ele sobre isso. E vamos começar, Roberlan. Primeiro, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. E vamos começar pela filiação, pelo seu histórico, né? Você é vereador, quantos mandatos, qual que é a sua história com a política em Tocantinópolis? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Kleber. Primeiramente, agradecer aí por você ter feito esse convite, né? E eu de pronto aceitei. Estou até satisfeito em saber que estou sendo o primeiro aqui do Bico, né? Tomara que eu seja o primeiro também, mais para frente. É, Kleber, eu comecei minha carreira política no ano de 2008. Na verdade, não foi nenhuma carreira política, porque eu considero político quem tem mandato, né? Quem não tem mandato é aspirante de político. Na época, eu trabalhava com uma lan house aqui, fornecia internet via rádio na época para o pessoal aqui de Tocantinópolis. A internet era difícil aqui. Para se conseguir um ponto da Oi, Ave Maria, tinha que passar dias e dias implorando no telefone. Aí eu tive a ideia de fazer um provedor, né? Criar um provedor e trabalhei com isso e também tinha uma lan house. Aí, é, como a gente andava muito pela cidade, eu e uns amigos meus, e a cidade cheia de buraco, naquele tempo a gente tinha começado a ouvir falar no YouTube. Começamos a gravar uns vídeos criticando, né, o prefeito, para esse prefeito arrumava, coletava os lixos. O prefeito da época era o Antenor, que inclusive dias atrás declarou apoio para nós e 2 dias depois foi obrigado a voltar atrás por causa de contratos que ele tem no estado. E aí, assim, eu fui ganhando uma certa fama. E sem contar que a minha lan house lotava, né? Que o povo não tinha internet e vinha para cá para ver os vídeos que nós fazíamos, sabe? Ganhava de qualquer maneira, a gente estava ganhando alguma coisa. Aí, em 2008, eu fui convidado pelo deputado aqui da nossa cidade, né? Que diz que é representante aqui, não vou nem falar o santo nome em vão, e fui convidado a ser candidato a vereador do lado dele. Aí eu, doido por mudança, vi que o prefeito da época não estava realmente mostrando ao que veio, assumi a candidatura, né? E fui candidato do lado deles. Lá eu vi como que funcionava o esquema todo, né? O jogo de carta marcada, quem eles quer que ganhe para vereador, eles investem e ganham a eleição. E nessa brincadeira, eu sempre fiquei muito bem nas pesquisas, né? Era novidade da época. Gostava de andar com cabelão pintado, estiloso, era novo ainda. E aí, nas pesquisas, eu sempre pontuava muito bem. Na época, só eram 9 vereadores. E aí, quando abriu o resultado das urnas, despenquei para 13º. Fiquei de fora, fiquei como suplente. Mas me serviu de lição porque eu aprendi como é que funciona o jogo da política, né? É tipo assim, Kleber, pesquisas, pesquisas setorizadas. O prefeito, o candidato, o pré-candidato a prefeito, ele manda fazer a pesquisa setorizada. Eu trabalho muito com isso agora. Inclusive, a minha empresa é apta a fazer pesquisa, eu sempre faço. Não vou fazer agora porque vou estar envolvido na política. Mas pelo menos as nossas aqui serão feitas, né? Aqui mesmo que eu sempre mantenho esse controle. E para gastar menos também, né? Quem não tem condição financeira tem que se rebolar. A gente usa aqueles aplicativos que tem aí na internet, que são muito bons, eles dão setorizado. Aí o prefeito manda fazer a pesquisa e chama os candidatos dele e diz: Ó, fulano tá bom aqui, aqui, aqui. Eu vi uma reunião que nós tivemos, uma das últimas reuniões na casa do deputado, e ele mostrou a pesquisa setorizada. Ó, o que tá bom ali na Vila Valdenor, na Rua da Lajinha, foi onde eu nasci, que são setores aqui de Tocantinópolis. E, imediatamente, no dia seguinte, 2 dias depois, aliás, eu voltei lá no meu bairro, lá no meu setor lá da época, para me visitar. Os que me apoiavam já estavam com a cara ruim. Ou seja, a galera já tinha ido lá e já tinha cooptado eles, né? Aí eu aprendi, rapaz, que lição, viu, Kleber? 2012, Pois não. o Fabion ganhou a eleição na época.
né? Tirou o prefeito Antenor e assumiu a prefeitura. E, na ocasião, ele negou também, negava para todo mundo que era o pré-candidato, mas no final ele teve que vir, porque o Bonifácio, na época, não estava em condições de disputar, estava até doente, tinha se acidentado. E aí, em 2012, como o meu trabalho estava muito bom, mesmo bombando, como a gente fala na gíria popular, eu me esquivei de participar. Fiquei só mesmo trabalhando com o site, já tinha um site de notícias, nós transformamos os vídeos em um blog, e em 2011, 2010 transformamos num site com um endereço.com.br. Antes era aquele blogspot, acho que você deve lembrar, blogspot.com.br, era Toque Notícias Blogspot. E aí criamos o toquenoticias.com.br e ficamos fazendo matérias na região, aqui do próprio município, e sempre tecendo críticas à gestão quando estava errado, né? E assim foi. Em 2012 eu me esquivei, porque eu pensei mais em fazer a empresa crescer, no caso. 2016, eu resolvi me candidatar, mas dessa vez para prefeito. Em 2014 eu tive um período na rádio Sucesso FM daqui, salvo engano, até o Valdemar Júnior é sócio dela, o deputado. Fiz um programa muito bom de jornalismo, era 1 hora de programa, esse programa também bombou. Nós ajudávamos muitas pessoas doentes, chegamos a construir até uma casa para uma pessoa que estava em vulnerabilidade social. Isso fazendo vaquinha, pedindo ajuda, né? Fazia rifas, ajudamos o Tocantinópolis Esporte Clube no ano de 2015 também, que não estava com condições de participar do campeonato. Fizemos uma rifa, ajudamos, e nesse ano o time foi campeão, depois de vários anos. Aí o programa bombou. Nisso, logo em seguida eu tive um embate com o deputado que estava sendo prefeito, tive um embate com ele lá, uma entrevista com ele, palco meu, como a gente diz. E aí, logo imediatamente, fizeram um contrato com a rádio, e aí o jacaré me engoliu. Aí eu fui cuidar só dos meus negócios mesmo, continuar com o Toque Notícias, e resolvi encarar a disputa de prefeito 2016. Na época, eu também pontuava muito bem nas pesquisas, na verdade, eu liderava as pesquisas entre os opositores, mas a desculpa era que eu não tinha dinheiro. Ele não tem poder financeiro, e nisso, quem começou a me apoiar no início, tentaram me passar uma rasteira, né? Trouxeram um candidato da própria família Gomes, que foi o Eurivaldo na época, colocaram o Eurivaldo, me deram um chega para lá e colocaram o Eurivaldo como candidato da oposição. E ficou eu e a dona Leolinda, que não aceitamos. Dona Leolinda é uma ex-vereadora, ex-presidente da Câmara e também ex-vice-prefeita daqui, que hoje está com a gente. A dona Leolinda também era pré-candidata e a gente tinha feito umas reuniões e combinado que quem tivesse melhor na pesquisa seria o candidato. Mas eles não, resolveram botar o Eurivaldo. Então ficou uma disputa entre Gomes versus Gomes, Paulo Gomes versus Eurivaldo Gomes. E eu, mais a dona Leolinda, resolvemos não abrir mão da candidatura e fomos adiante, né? Nessa época tinha 5 candidatos. E aí facilitou para o grupo que estava no poder, que era que o deputado sendo prefeito, colocou o sobrinho dele ganhou a eleição, o Eurivaldo em segundo, a dona Leolinda em terceiro, eu fiquei em quarto e eu tinha um professor que ficou em quinto. Eu não consegui lançar candidatos a vereadores, porque aqui a situação é muito difícil. A gente precisa hoje da cota das mulheres, né, Kleber? E as mulheres que eu tinha foram contratadas na época, eram desempregadas, contrataram para a prefeitura, e aí já sabe, né? A fome fala mais alto. Fiquei sem candidatos a vereadores, saiu só eu e o vice. Mas mesmo assim, com um gasto de R$ 4.019, que eu declarei para a Justiça Eleitoral, inclusive tive problemas que não estavam aceitando, que eu tinha gasto menos do que os próprios vereadores da época, né? Eu menos do que os vereadores que tinham gastado menos. E aí nós tivemos que fazer uma retificação nela para poder colocar uns aluguéis dos carros que eu andava, que o carro que eu que eu tinha 2 carros aqui, era o nome da minha mãe, nós fizemos uns aluguéis para poder a justiça aceitar. Igual, ou seja, tivemos que mentir para poder a justiça aceitar que aumentar meu gasto na época. Consegui 678 votos. Mas eu me senti muito satisfeito. Na eleição passada para vereador tinha sido 193. Aí eu continuei meu trabalho, sempre fiscalizando, mesmo sem ser vereador, cobrando melhorias para o município.
Um trabalho muito forte também na assistência social, onde eu ajudei muitas pessoas, dando continuidade ao trabalho da rádio, me virava nos 30, tirava 10% dos ganhos da empresa para ajudar, e esses 10% na época não era pouco, dava para ajudar muita gente com medicamento, principalmente cestas básicas. E assim, cheguei para vereador em 2020, ainda fui cooptado ainda para ser candidato a prefeito, eu digo, não, vou fazer o caminho certo, vou trilhar o meu caminho. Porque muita gente, na época da primeira campanha, 2016, eu chegava na casa e ele dizia, não, se fosse para vereador, eu votaria em ti. Tem que ir para a Câmara primeiro. E eu acho engraçado, né? Acho que é por causa do, do grau familiar, né? Da situação financeira também. Mas aqui, o último vereador que virou prefeito foi o Bonifácio. O último, isso há muitos anos atrás. Dificilmente um vereador consegue virar prefeito aqui em Tocantinópolis, Mas porque a família que está. e aí veio 2020 e você conseguiu furar a bolha em 2020, então, do sistema político. Como conseguiu? Pelo que você conta aí, não era fácil também, não, né? Não, 2020 eu já vim para vereador, eles perceberam que eu seria problema, eles são muito astutos, eles pensam muito lá na frente. Eu aprendi muito com eles isso aí. E aí eles tentaram impugnar minha candidatura aqui a vereador com 3 pedidos de impugnação, aqueles pedidos tipo alguns descabíveis, né? Igual fizeram dias atrás aí comigo, só para minar a mente do eleitor. Como eu estava trabalhando com pesquisas, tinha minha equipe de pesquisa, um pessoal de outra cidade que eu trazia para fazer a coleta através dos tablets, eu sabia mais ou menos a votação que eu poderia ter. Era algo em torno de 1.000 a 1.200 votos na semana da eleição. Aí eu digo, vou bater o recorde de voto, porque o recorde de voto aqui é 700 e poucos votos para um vereador. Só que o gasto, você andando de casa em casa, é muito alto, porque você chega em situações de encontrar pessoas doentes, acamadas, Kleber. E não tem como você não ajudar, não. Se disser que eu estava comprando voto, podem dizer, mas não tem condição. Eu imaginei, rapaz, sabe de uma coisa? Eu não vou mais para a rua na semana da eleição, vou ficar em casa, porque eu seria forçado a ajudar as pessoas e correr o risco de perder minha candidatura, que eles já estavam tentando tirar, né? Impugnar. Fiquei em casa. Até a pessoa uma assessora minha, a Wanda ficou com medo. Ela disse, Coquinho, vamos voltar para a rua, senão nós acaba perdendo. Eu digo, não, se nós perder aqui, nós perdemos a metade dos votos e eu ainda vou ficar entre os primeiros. E foi o que aconteceu. Nós perdemos mais da metade dos votos que tinha em pesquisa. Caiu para 587, mas eu fiquei em primeiro na nossa coligação e em segundo no geral, porque eles tiveram o delegado que ficou em primeiro, né? Ficou com 600 e quase 700 votos e eu com 587. Aí consegui me eleger. No dia mesmo da comemoração, eu fiz uma festa muito grande aqui na porta de casa, que eu já sabia que eu ia ganhar, né? Já tinha encomendado cerveja, meu pai tem uma adega, fui lá, falei para ele, coloca aí 500 e poucas latas aí para gelar, que vai ser mais ou menos o voto que nós vamos ter. 500 a 600. Aí ele ficou até com medo, ele disse, rapaz, tu tem certeza que tu tá fazendo, moço? Bota a cerveja para gelar, bota em cima do freezer aí, e dentro, em cima do carro. Quando saiu o resultado da eleição, juntou gente aqui na porta, que fizemos aquele maior algazarra, e aí eu já declarei minha pré-candidatura a deputado estadual. Ah, Fiz um vídeo já fiz um vídeo e falei, agora é pré-candidato a deputado estadual e acabou. E aí, assim, comecei meu trabalho de fiscalização. O povo duvidava que eu iria cumprir o que eu prometi. Mandamos lembro fazer. que, acho que é então, quer dizer, eu lembro que eu vejo umas fotos suas com colete fiscal do povo, é isso, né? Exatamente. Mandamos fazer 3 coletes, que nós elegemos apenas 3 vereadores de oposição. Mandamos fazer os coletes, e aí eu comecei meu trabalho de fiscalização, já peguei logo o embate com o procurador jurídico do município, que estava usando um carro da educação, uso próprio, o carro dormindo não, passando a noite na porta da casa dele, já há vários dias. Os vizinhos me denunciaram, eu fui bater na porta da casa dele lá para saber por que aquele carro da educação estava sendo usado por ele. Ele hoje é cunhado do prefeito. E aí teve esse embate. Posteriormente, fiz fiscalização em hospital, escolas, procurando merenda escolar, que o povo estava reclamando, e fui participar de uma licitação muito grande, e lá eu tive um embate lá com o secretário de Administração e Finanças, ele é policial civil,
me ameaçou de me prender lá na ocasião, né? E aí aconteceu que o prefeito fez um ofício solicitando que me cassassem um mandato por ter atrapalhado a licitação. Presta atenção, Kleber. A licitação aconteceu no dia 8. A empresa que ele queria que ganhasse realmente ganhou, que todos falam aqui na cidade que é dele, tem uma possibilidade muito grande que seja mesmo. O cara deve ser um laranjão aí que a gente já conhece na política. E ganhou a licitação. No dia 12, que foi o dia das crianças, a empresa, as máquinas da prefeitura já estavam limpando o local do lote para a construção de uma escola de tempo integral. Aí eu fui lá fiscalizar, me ligaram, ó, as máquinas da prefeitura estão aqui. Eu disse, que empresa é essa? Que ganhou a licitação, não tem uma carroça de mão, não tinha um carrinho de mão a empresa, não tinha uma betoneira. Aí eu fui lá fiscalizar, o empresário que disse que é o dono da empresa veio para cima de mim, teve aquele empurra-empurra, mas acabou não tendo, além dos empurrão, não teve agressão. Fiz o boletim de ocorrência e até hoje nunca deu nada, nunca. Incrível, viu? O poder político dos caras é terrível. Mas aí, com isso, Kleber, eu ganhei nome, fui para deputado estadual, consegui 2.722 votos aqui em Tocantinópolis, não tinha condição financeira de atacar, como a gente fala politicamente, os outros municípios, fiquei preso em Tocantinópolis e usando as redes sociais, e no total ainda consegui 3.253 votos, e fiquei muito feliz, né, pela quantidade. O partido me mandou um valor de 20 mil reais daquele fundo eleitoral, né? E aí ainda tive que pagar 5 mil de contador, só sobrou 15 mil, só deu para fazer mesmo os santinhos, que eu chamo de diabinho, né? Que aqui não é santo. Você entrega para a pessoa, ele está ali atentando para votar, né? Então não é santo, é diabinho, eu chamo de diabinho. Aí só deu para comprar isso aí. Mas aí eu me senti apto com os 2.722 votos, me senti apto de ganhar agora, dá para me encarar a prefeitura. No mesmo dia do resultado da eleição, fiz outra festa aqui na porta de casa. Falei para meu pai, ó, pode se reservar aí 3 mil latinhas, nós vamos fazer a comemoração. Ah, rapaz, tu tem certeza? Moço, bota a cerveja para gelar, rapaz, em cima do freezer. Aí botou e trouxemos a caminhonete dele para cá e a festa correu solto e eu já lancei minha pré-candidatura a prefeito no mesmo dia. Que bom. Roberto, agora falando de Tocantinópolis, o que você vê de potencial da cidade e quais são as dificuldades hoje que a cidade enfrenta? Como que você avalia Tocantinópolis hoje, Roberto? Tocantinópolis é uma cidade rica, Kleber. Só que nós estamos perdendo a mão de obra, que são os jovens. Quando completam 18 anos, né, terminam o segundo grau, são obrigados a ir embora do município. Nós já tivemos 28 mil habitantes. Certo que tinha alguns municípios que eram agregados e saíram, mas é município, na época, com 2 mil habitantes, nós tinha 24, 25 mil. Hoje nós temos 22.615, os dados do IBGE. A mão de obra do município hoje, quem trabalha, é 3 mil pessoas apenas, de 22 mil, Kleber. É pouco, porque não existe empresas o suficiente para as pessoas trabalharem, né? Principalmente os jovens. E aí o que acontece? É obrigado a ir embora para Goiânia, para Palmas, né? Que é o locais onde mais abrigam os nossos jovens, a nossa mão de obra de hoje. E sem contar que as dificuldades também que eles enfrentam até para estudar. Aqui a UFT nós temos um campo da UFT que foi construída mais longe um pouco. Entraram com um projeto lá na Câmara para que a prefeitura fornecesse transporte. Foi aprovado o projeto e até hoje o prefeito ainda não colocou em prática. É toda a dificuldade possível. E sem contar a saúde, Cleber. A saúde aqui é péssima, de péssima qualidade. Eu já até coloquei o apelido da UPA de UPE, Unidade de Pronto Encaminhamento. Nós temos o orçamento da saúde aqui do município, 30 milhões de reais por ano. Se você for colocar na ponta do papel, eu até separei aqui, que às vezes eu troco, nós dá 2.563 mil por mês. Não temos médicos, pediatra é difícil, ortopedista muito mais, quebra um dedo, é transferido para Araguaína ou Augustinópolis. O hospital de referência daqui é Augustinópolis. Olha a distância que fica.
E aí vai na farmácia básica, não tem medicamento, falta dipirona. Eu lembro que na época da Covid, estava muita gente dando febre, o povo me pedindo remédio, eu comprei uma caixa de dipirona na internet. Chegou para mim uma caixa mesmo, uma caixa grande. Aí eu era só distribuindo, ó, vem buscar. Ia lá na porta, botava por debaixo da porta, que todo mundo estava com medo do Covid, né? Tava todo mundo com medo, eu botava debaixo da porta. E é barato demais, não justifica o nosso município estar passando necessidade. E sem contar uma coisa que eu não posso esquecer, as pessoas até falam, toda entrevista que tu vai, tu fica falando neles. Mas não tem como não agregar. Nós temos um deputado que vai estar no 7º mandato. São mais de 26 anos lá na Assembleia. Se tivesse batendo na tecla desde o primeiro dia de mandato dele, atentando, como eu gosto de falar, já teriam estadualizado o nosso hospital aqui, porque nós atendemos o quê? Praticamente 6, 7 municípios circunvizinhos que mandam para cá para atendimento na UPA. Se tivesse batendo nessa tecla também, já teria o governador que entrasse a dizer assim, rapaz, eu vou logo cuidar de estadualizar aquele hospital para o Fabiano não ficar no meu pé. Mas não, o cara fica de braço cruzado, só comprando fazendas, só mostrando riqueza. Agora está construindo um prédio enorme aqui para uma loja, tem um posto de combustível, e o povo morrendo às mínguas. Dias atrás morreu uma moça, esperando ser transferida, queriam transferir ela para Araguaína para ela fazer, que ela fazia tratamento de hemodiálise. Não, mas o hospital de referência é Augustinópolis. Seguraram ela das 6 e foram transferir já não sei que hora da noite, 4 horas da manhã, ela veio a óbito lá em Augustinópolis porque não tinha vaga na UTI. Pensa num problema. E o pior ainda, a família não poder reclamar porque tem contrato no município. Tem lógica, Kleber, uma situação dessa? É muito dinheiro. O esporte, referência Tocantinópolis Esporte Clube. Temos um orçamento de 7 milhões por mês. Ano passado, nem campeonato municipal com os times da cidade não teve, com 7 milhões. O campeonato dos indígenas, nós temos aqui 34 aldeias indígenas no município de Tocantinópolis, nem o campeonato indígena que eles fizeram ano atrasado, que é 2022, 2023 não teve. É como se nós estivéssemos em pandemia, tudo parado. Aí a movimentação Tocantinópolis Esporte Clube, que eu também não posso esquecer de falar, recebeu mais de 6 milhões de reais nos anos de 2022 e 2023 pela participação na Copa do Brasil, e o dinheiro simplesmente desapareceu. O time está na final de novo, tá. Já garantiu de novo mais uma bolada boa, 900 mil para o ano que vem, mas recebe também do município 30 salários mínimos todo mês através de uma lei municipal e não prestam contas, Kleber. Tem uma ação na Justiça no qual o Ministério Público recorreu, lá o STJ, mandaram de volta para o município. E o Ministério Público pede 10 milhões de ressarcimento aos cofres públicos pelos repasses ao Tocantinópolis Esporte Clube sem prestação de conta. Eu tenho obrigado muito quanto a isso. Eles não fazem, simplesmente sumiram com 6 milhões de reais, dinheiro que dava para estruturar a sede do Tocantinópolis, colocar energia solar. A energia lá vive no corte. A Energisa vive lá na porta querendo cortar, os caras não têm dinheiro para nada. Tiraram o dinheiro da conta do TEC e jogaram na conta de terceiros para não pagar dívidas trabalhistas com medo de busca. É sem lógica, Kleber. Então, a nossa cidade é uma cidade que tem um potencial muito grande, porque as empresas não vêm com medo deles. O próprio Gilmar da Agronáutica é um dos maiores empresários aqui que nós temos, tem várias empresas, eu acho que você já deve ter ouvido falar, é um cara que investe aqui no município, ele passa aperto, porque todo ano aumenta o alvará de licença e ele tem praticamente 26 empresas. É um galpão cheio de gente trabalhando. Ele até citou dias atrás para mim que ficou indignado com o valor que cobraram dele. Então, ao invés de você dar subsídios para a empresa crescer e contratar mais funcionários, não. É extrair dinheiro dos empresários. Aí não vai para frente. É difícil, Kleber. Agora, pela história, eu conheço muito por alto, acompanho de longe, a família vem se alternando no poder aí, né? Desde quando esse mesmo grupo domina a prefeitura, Roberlan? E por que você acha que ele continua se alternando no poder ao longo dos anos? Eles estão no poder há mais de 30 anos.
porque, salvo engano, de 88 para cá, naquela época não tinha reeleição. Aí o Bonifácio foi o candidato a prefeito, colocou o Eurivaldo, depois, que é primo dele, o Eurivaldo ganhou, não tinha reeleição. Aí Bonifácio voltou. Depois começou a reeleição. Então, o Bonifácio ficou 4 anos, já tinha 8 anos, já tinha 4 para trás, fez 12. Com o Eurivaldo, 16, né? Fabion, 8, 24. Paulo Gomes está indo para mais 8. Não é isso? 32 anos. É muito tempo. E sem contar que nesse meio tempo só teve um Antenor Queiroz, que conseguiu vencer uma eleição, porque eles trouxeram um candidato de fora, um senhor de Vanderlan Gomes, parente do Bonifácio. O Bonifácio trouxe ele de Brasília, apresentou como candidato dele na época, e o Antenor viu a oportunidade. O Antenor já vinha tentando já com outras candidaturas a prefeito e não lograva êxito, mas o Antenor conseguiu furar o bloqueio e entrou. Só que logo em seguida o Antenor... Desde 1988 até hoje, só um mandato não foi por algum membro da família. Deles, Era exatamente, só um oposição. mandato. E aí o Antenor, eu lembro do Antenor, o Antenor foi oposição a eles. Foi oposição, mas logo em seguida passou para o lado deles, né? Logo depois, ele tentou voltar em 2012, perdeu de novo para o Fabion, perdeu para o WO, estava com problema na justiça, os votos não foram computados. Ainda hoje, se você entrar aí, a gente vê que está zerado lá. Mas ele tirou uma ótima votação. Aqui, quer queira ou não, a oposição tem mais de 4 mil votos. Tá. O problema maior, a pergunta que você fez, né, sobre o porquê da alternância, deles não ter alternância, eles continuar, é simplesmente contratos. É contrato demais, Kleber. Hoje eles têm 556 contratos na prefeitura, engrampado. E o pior, o Ministério Público, ó, de braços cruzados. É incrível. Nos outros municípios você vê a ação do Ministério Público aí solicitando que seja feito o concurso. Eu fiz uma denúncia há dias atrás aí ao Ministério Público para que fosse feito concurso na Câmara. Nunca teve um concurso na Câmara. Lá tem 13 funcionários contratados, a bel prazer dos vereadores da base. Inclusive, está tão cheia que não tem nem onde eles trabalham. Eles estão atendendo nos gabinetes dos vereadores da base. Enquanto nós da oposição não temos direito a ter um funcionário, né? Eu pago um filho meu que atende lá no meu gabinete. Meu gabinete é o único que funciona praticamente lá na Câmara todos os dias. Não está ainda agora esse dia que meu filho está doente e eu estou na correria aí da pré-campanha atrás de candidatas, né? Porque candidatas é difícil. Mas o problema aqui é contratos. Só para você ter uma ideia, na educação tem 145. Na saúde são outra pancada, Kleber. É difícil, meu irmão. Então, quando eles entram na eleição, eles já entram com 4 mil votos garantidos, que junta os contratos da saúde, do município, e mais os contratos que o deputado tem com o Estado, já vai para 1.000 contratos. 1.000 contratos, botando cabeça por cabeça, dá 4 mil votos, que eu digo que é a votação que o deputado teve na última eleição, 4.300 e alguma coisa na eleição para deputado. Eles já entram na campanha com 4 mil votos, enquanto um candidato igual eu só entra com o meu, né, e tentar conquistar. É complicado, então a resposta é só essa. Eu já tentei demais que o Ministério Público desse uma chega para lá neles, as coisas iriam mudar, mas a nossa promessa, um dos nossos planos de governo, justamente, primeiramente, é fazer um processo seletivo, que não tem como chegar já e fazer, assumir em janeiro e fazer um concurso em fevereiro, não tem como, mas nós queremos fazer um processo seletivo para abranger pessoas do município e trabalhar para fazer o concurso, porque quando deixarmos a gestão, nós deixarmos muitos concursados suprindo as vagas dos contratos, e aí vai praticamente amordaçar a família aí, porque sem contrato eles não têm voto, eu sempre falo. Eles vão perder, vai tirar o calcanhar de Aquiles deles se a prefeitura fizer concurso aqui em todas as áreas e suprir as vagas que necessita com concursados. Porque concursado, você sabe, vota livre, fala o que quer e não tem medo. E é isso que acontece aqui em Tocantinópolis. São desvalorizados demais e perseguidos os concursados, porque eles não gostam deles. Roberto, e como furar essa bolha agora? Quer dizer, você coloca a sua pré-candidatura e o objetivo, logicamente, o desafio seu é furar essa bolha para ganhar a eleição. Qual a estratégia? Nós conseguimos uma arma muito importante, que é essa aqui, né? Smartphone, celular. Praticamente,
todo mundo tem um celular. Eu gosto de falar isso. O pobre hoje pode não ter o que comer, mas ele tem um celularzinho com dados móveis para acompanhar o que vem acontecendo. E nós temos aproveitado isso, principalmente eu mesmo, tem uma rede social muito forte. Pode entrar no meu Instagram aí, @roberlancoquim, que meus vídeos, não tem um vídeo com menos de 5.000 visualizações que eu posto. Tem vídeo, eu postei esses 2 dias aí, passou de 91.000. Então, todo mundo acompanha. E eu tenho aproveitado que o povo está ligado nas redes sociais, tenho mostrado os números do município, o que entra e o que tem, com que tem sido gasto. Tenho abrido a mente deles, mostrado que nós temos dinheiro para fazer melhorias no município e não são feitas, são gastos apenas com obra, queimando cimento, que é onde consegue desviar dinheiro. Eu falo abertamente assim, Kleber, desviar dinheiro sem medo, porque já está mais do que provado. A Polícia Federal bateu na porta do prefeito dias atrás, no dia 25 de julho do ano passado, na Operação Colina de Rocha. Você com certeza acompanhou. Foram na casa do prefeito, deixaram ele apreendido lá por umas 4 ou 5 horas, enquanto foram na prefeitura buscar documentação pertinente a licitações fraudulentas, que é a que eu venho denunciando. E essa licitação que eles vieram, que é naquela Operação Colina de Rocha, envolvia 4 milhões de reais em desvio de dinheiro público, justamente com a empresa que está no nome do ex-secretário de Obras, que ele agora exonerou o secretário de Obras recentemente, alegando que ele vai ser candidato a vereador. Mas o secretário continua mandando do mesmo jeito na secretaria, colocaram lá um laranja para assumir, lá na garagem da prefeitura, e o secretário continua andando justamente ainda num carro da prefeitura, de boa, mandando do mesmo jeito. Então, são situações aqui que eu falo abertamente e o povo sabe que é verdade. O problema é que eles são muito fortes. O prefeito usa um programa habitacional fajuto que ele tem para conseguir votos de famílias grandes, fazem casas de famílias grandes para conseguir o voto dessas famílias e promete mais. Tem dezenas de baldrames a fazer, né? Desde 2020 tem casas esperando a serem completadas e eles seguram até chegar na época da eleição para poder continuar as obras e aí manter a esperança das pessoas e eles acabam votando, enquanto eu só tenho o meu gogó e o celular com as redes sociais para divulgar. Agora, você foi para o PSB do ex-prefeito Carlos Amasta. Por quê? Qual foi o critério? Por que você escolheu o PSB? Eu lembro que chegou, me parece, a quase se filiar ao Progressista, se eu não me engano, e acabou O PP, né? no PSB. O que aconteceu? Por que o PSB? O assessor do Amasta, Júnior Grins, já tinha me proposto ser candidato pelo PSB. Como eu sou um candidato que não tenho recursos financeiros igual aos demais, eu estava querendo um partido que me fornecesse pelo menos um pouco de fundo eleitoral, né, para mim poder me movimentar. Foi o que eu fiz na eleição para deputado. Aí, o que acontece? Eu tive a conversa com o Vicentinho, estive em Brasília no ano passado, né, tem uma marcha dos vereadores, né, eu tive lá, ele me convidou para almoçar no apartamento dele, lá com outras lideranças, mas nós não conversamos sobre isso, mas já deixamos um caminho aberto. E aí, por intermédio do prefeito de Nazaré, o Cleiton Paulo, eu tive uma conversa com ele e ficamos praticamente acertados pelo PP. Só que, posteriormente, tivemos uma reunião pessoal lá em Agostinópolis e o deputado já tinha dito, mas isso o PSB estava reservado. Nós, de qualquer maneira, iríamos usar o PSB, nem que fosse para o vice e os vereadores. Aí o Progresso, fui conversar com o Vicentinho, fomos em 9 pessoas para me mostrar para eles como é que funciona a política, porque eu já sabia que ia acontecer isso, eu já estava sabendo dos bastidores, já tinham me passado as informações. E aí o Vicentinho veio falar para mim que não poderia, o partido dele não poderia vir para nós agora, no momento, porque nós batia no governador. Bater, no caso, que eles falam, é porque eu cobro muito, né, do governador. Inclusive, eu vejo as postagens dele no Instagram e eu sempre cobro. Quando ele está revitalizando aí uma rodovia, eu vou lá e comento. Que dia vão vir aqui na TO 126, que passa pela terra indígena, que dá acesso a Tocantinópolis, a Maurilândia, fazer por aqui também, vamos fazer o calçamento. Aí eu sempre cobro. Que dia que vão revitalizar a TO 210? E aí eles me têm como fosse o inimigo deles, né? Que é o meu instinto mesmo já é de fiscalizador, não tem para onde correr. E aí ele disse para mim que eu tinha que maneirar, que não sei o que. Eu peguei,
simplesmente larguei de mão, digo, aqui não tem guarida para nós. E nós tínhamos também um pré-candidato a vereador que foi um dos primeiros que veio para nós aqui, que é o ex-vereador Elson Ribeiro, que hoje é assessor do governador aí, tem uma assessoria de 14 mil reais, veículo por conta, combustível. E esse cara foi para 2 reuniões nossas. A cara de insatisfeito dele era nítida com a gente. Então ele estava lá só espionando. Quando nós falávamos, olha, nós vamos ver agora o PSDB, vamos ver o partido tal. Imediatamente já eles iam lá e minavam. O próprio deputado corria. Nós tínhamos aí uma conversa não ainda acertada com o Amélio, também com o Jair Farias, sumiram. Fiquei sabendo que o deputado foi lá, já propôs apoiar eles para deputado federal, caso saiam. Então, o cara tem um poder de barganha muito grande. E aí o seco foi se fechando. E aí eu digo, sabe de uma coisa? Vou pegar o PSB para me ser candidato dele, porque eu sei que o Amastro é oposição. E aí eu me senti seguro. E ainda estamos ainda na correria para conseguir mais um partido, que nós temos 17 candidatos, pré-candidatos a vereadores, e só pode 12 aqui no município. Ainda estamos na correria para conseguir mais um, para a gente poder organizar o restante, para poder lançar as 2 chapas de vereadores. Mas não está fácil, não. A maioria dos partidos que tem ligação com o governo foram tiradas de nós e sem chance da gente pegar. E aí, se nós for também, pode ser uma armadilha muito grande para a gente ser passado a rasteira lá na frente. E tinha também a situação do Podemos, né, que fundiu com o PSC, que era o meu partido, e eu mais os meus colegas de oposição ficamos nele, aguardamos. O presidente nunca procurou nós, que acho que é o Tiago Dimas, para conversar, para perguntar se a gente queria ficar, e lançaram a pré-candidatura do Salomão, que foi o Salomão Barros, que foi o candidato contra o prefeito Paulinho na eleição de 2020. Lançaram a candidatura dele, ele está nos corre aí caçando candidato a vereador, porque o grupo que apoiou ele na última eleição, hoje é o grupo que está comigo, né? Na minha pré-candidatura. E aí, mas tivemos uma reunião segunda-feira, eu, Salomão Barros e o Alaô da Frutaria, que é o candidato da federação aí do PT, para tentarmos um acordo para se unir e lançar uma candidatura própria, mas não teve acordo. O Alaô da Frutaria disse que o partido do PT não abre mão da candidatura, com 3% de pesquisa. O Salomão, na última pesquisa, apareceu com 4%. Aí não deu acordo. Queria que nós fôssemos filiar em algum dos 3 partidos da federação, alegando que ele tinha 2 deputados lá, que é a Cláudia Leles, do PV, e o Ivori, do PSDB. PCdoB, isso, PCdoB. Aí eu peguei e disse, rapaz, eu não vou não, porque eles também são ligados ao governo. Eu conheço gente aqui em Tocantinópolis que tem cargo do Ivori no Estado através do Vanderlei. Então, não tem acordo. E ele já falou que o PT não abre mão da candidatura. O PT é um viés muito grande para mim, porque eu não nego que votei no Bolsonaro, mas não morro de amor por isso. A política passou, já é outro caminho. O problema é porque ele, na cabeça dele, acha que os 68% de voto que o PT teve aqui por Lula migra para o candidato do município e não vai. O PT nunca fez um vereador sequer aqui. Mas nós tentamos, para não dizer que eu fui ignorante, eu fui para a reunião. O Salomão Barros também disse que vai manter a candidatura dele. Desejei sorte e vamos continuar com a nossa, porque nas pesquisas, como eu trabalho com elas, eu sei muito bem, Kleber, que eles estão tirando voto do grupo de lá e não nosso. Quando bota um embate de testa, eu contra o deputado, percebe-se claramente que os votos deles vai para o deputado, não vem para mim, não toma do meu. Então, se é manter a candidatura, vai dar um baque muito grande no grupo familiar, porque eles dependem dos índios. São 1.200 eleitores no total geral. Então, aqui no município, que tem os eleitores de Maurilândia, né? São 34 aldeias do Tocantinópolis e 30 para os lados de Maurilândia, município de Maurilândia. E está 1.200 votos. Então, o Alaô vai furar muito lá dentro da aldeia, que ele tem um movimento muito bom dentro das aldeias, o que já ajuda nós, porque ele vai tirar muito voto dos indígenas. E os indígenas estão com raiva, porque o Paulo Gomes, só na primeira gestão dele, recebeu 10 milhões de reais de ICMS ecológico e lá não tem nada. As escolas, se você ver as fotos das escolas municipais e estadual, são barracões caindo por cima das crianças, não tem estrada, inclusive tem escola sem aula do Estado por falta de material didático para os professores trabalharem.
Roberlan, e agora para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse o seguinte: o que a população de Tocantinópolis pode esperar caso você seja eleito? Quais são suas prioridades e o que você pretende fazer com o Tocantinópolis caso seja eleito agora em outubro? Kleber, eu sempre falo, com essa dinheirama toda que entra dentro desse município, dá para fazer coisa demais. Ó. É porque eles sempre pensam em obras. Ele está com essa obra faraônica ali da Escola de Tempo Integral, que já era para ter sido entregue. Estive lá na segunda-feira já com denúncias de moradores vizinhos que fizeram o muro está caindo por cima das casas. Teve um morador que já teve que deixar de ir. Estão com uma orla. O cais está caído já há 3 anos, uma parte do cais antigo, e ele está fazendo outro, e não reforma o antigo. Nós até apelidamos de Piscinão dos Gomes. Ele quer fazer tipo uma orla lá de Araguaí, né? Que é Lago, lá, como é o nome? Via Lago, né? Claro. Via Lago dos Gomes, a galera chama também. Então, são muito recursos. O orçamento do ano passado, de 2022, foi 96 milhões. Entrou nos cofres públicos. Em 2023, 106. Esse ano, 114. Como eu disse, a educação, ele joga mais porque ele quer fazer obras, 34 milhões. Saúde, 30 milhões. Eu já fiz até o cálculo. O médico hoje recebe em torno de 15 mil. Contratar mais médicos, pelo menos uns 20 médicos especialistas, para suprir a necessidade do município, com 30 milhões de reais, Kleber. Um aparelho de ressonância, já olhei o preço, é 2 milhões de reais. Não dá para comprar? Dá para aparelhar. O pessoal aqui fica meses esperando para fazer uma ressonância. E nós temos uma clínica aqui, foi aberta recentemente, ali na Praça da Cimarinho, que tem uma máquina de ressonância. Mas o prefeito não contrata o sujeito, porque o sujeito não declara apoio para ele. E o pessoal é levado para Augustinópolis para fazer ressonância. Vai de carro, volta de carro. Olha o tanto de gasto que tem podendo fazer bem aqui. Então, nós pensamos em aparelhar a saúde, lutar por essa estadualização, que é o melhor a fazer para o município, porque não vai dar conta de continuar atendendo a demanda que vem da UPA, porque mesmo tendo um acordo que foi feito no Ministério Público, os municípios que mandam pacientes para cá dão ajuda financeira, falta tudo. Se eu fosse um prefeito, eu jamais faria um acordo desse, de mandar um paciente meu para Tocantinópolis aqui para a UPA, chegar aqui não tem nem gases, falta soro fisiológico para se tomar um aerosol. Então, nós pensamos em, principalmente, investir na saúde, geração de empregos, abrir as portas da cidade para os empresários, criar uma lei aí que dê subsídios para eles, isenção fiscal, que é para poder os empresários olhar Tocantinópolis com bons olhos e vir investir aqui, abrir empresas e os nossos jovens não ser preciso ir embora. É a mesma situação da educação. A educação falta quase tudo. A empresa que fornece alimentos aqui para a escola já recebeu mais de 12 milhões de reais. É muito suspeito, Kleber. Eu vou na escola, abro os freezer, não tem nada. Já fiz isso, fiscalizando. A frutaria que fornece as frutas e verduras é do irmão da vice-prefeita, contratado sem licitação. A outra empresa que eu citei aqui, o pai da moça que vende, a secretária do prefeito, foi exonerada recentemente para ser candidata a vereadora também. Eu achei sinistro, porque não esperou nem os 6 meses, tem alguma coisa errada. E essa empresa dele já recebeu mais de 12 milhões fornecendo para o município, a secretária do prefeito. Então, você vê a loja, é nitidamente que ele não tem. Se batesse uma fiscalização lá dentro do Ministério Público Federal, fosse olhar as notas de entrada, jamais ia ter o valor que ele emitiu de nota de saída para essa prefeitura. Então, é muito dinheiro que corre nas mãos que dá para a gente resolver. A agricultura, dão semente para os agricultores em época de eleição apenas. O maquinário não vai, só trabalha nas chácaras deles. Eu tenho provado isso, está nas minhas redes sociais. Maquinário da Ageta usado em chácaras para fazer aquelas piscinas para criar peixe, né? E fazer melhorias nas chácaras dele. Na hora que um pobre coitado pede, um agricultor tem que pagar o combustível, às vezes tem que pagar a hora do tratorista. Então, não funciona, o sistema está falido, o sistema dos Gomes.
E nós estamos com a proposta de melhorar tudo isso. Inclusive, existe lei municipal para ajudar os acadêmicos que estudam fora, e uma lei que foi criada na época da gestão do deputado, e o deputado cumpria, ajudava eles com a ajuda financeira para pagar a van. E o prefeito Paulo Gomes entrou e cortou e ficou por isso mesmo. Comprou uma van esses dias para 10 lugares, 20 lugares, e está usando elas para transportar na educação. Comprou com dinheiro da educação, que tem muito, são 34 milhões. Comprou essa van, está carregando gente da saúde. E não compra, com dinheiro da saúde, não compra uma van específica. Carro da saúde pegou fogo dias atrás, é carro quebrando, moço, são situações. E sem contar que jogam nossos pacientes lá em Augustinópolis, quando eles recebem alta, eu fico lá na porta. Porque o hospital não pode ficar dando guarida depois que recebeu alta. Ficam lá ligando para a gente, pedir para ir buscar, porque só trazem se a ambulância for levar alguém. Aí trazem quem está lá. Tentamos uma casa de apoio, votamos o projeto, os 8 vereadores votaram a favor de início, o prefeito vetou e eles votaram a favor do veto do prefeito, que era para dar pelo menos um local para esse povo ficar aguardando, os acompanhantes também. O hospital regional só aceita internação se tiver acompanhante. E esse acompanhante não tem onde tomar banho, não tem onde comer e nem onde dormir. Fica difícil, Kleber. E aí nós pensamos muito nisso, queremos que o concurso público liberte o nosso povo para que futuramente nós tenhamos eleições mais competitivas, porque agora está difícil. Eu acredito na mudança porque o povo acordou e as pesquisas têm mostrado isso. Nunca um candidato à oposição esteve na frente deles aí, inclusive até do próprio deputado, que anda aí correndo com a barata tonta, ensaiando que vão lançar a vice-prefeita, e todo mundo sabe que eles jamais vão colocar uma candidata que não seja da família deles. Jamais aconteceu. Todos os vice-prefeitos foram traídos e vão continuar sendo traídos. Nós trabalhamos com a disputa com o deputado, porque sabemos que lá na reta final ele vai vir com o seu poderio, que se diz invencível, e nós queremos agora testar para saber se ele realmente é invencível. Mas as nossas propostas são as melhores para o município, o povo sabe disso. Botar o dinheiro na mão aqui desse doidinho, pode ter certeza que o dinheiro vai ser bem gasto, porque eu tenho mostrado para o povo que eu cumpro o que eu sempre prometo, e não vai ser eu que vai sujar o nome da minha família, não. Graças a Deus, nenhum depende de política, são todas pessoas idôneas, não dependem. Nós temos pessoas aí que trabalham nas mais variadas áreas e não tem necessidade também de vir trabalhar aqui na prefeitura, não. Não vai ter nepotismo aqui, não. Porque só tem eu e meu irmão nessa luta. Meu irmão é concursado do município, professor, e com certeza é pré-candidato a vereador, e se não conseguir a vaga, eu acho muito difícil, porque com o tino de fiscalizador que ele tem, e o povo viu que a cidade realmente precisa de fiscais do povo, dificilmente ficará de fora. Mas eu acredito que o povo vai acordar e vamos dar um basta também na Câmara Municipal. É lá que está o problema. Só para encerrar, eles fazem toda a maracutaia, Cléber. As contas vão para o Tribunal de Contas, voltam rejeitadas e os vereadores aprovam, e fica por isso mesmo, você sabe como é que funciona. Tá certo, então. A gente deseja boa sorte aí na sua andança, não é? Sabemos que é uma eleição difícil, e eu coloco aqui também todas as pessoas que foram citadas, que quiserem se manifestar, só enviar a nota nas matérias do CT, a gente vai estar divulgando, tá bom? O espaço é aberto, democrático e respeitoso com todo mundo, e todo mundo tem direito à defesa, e estamos aí, então, deixando o espaço aberto. Roberlan, obrigado, amigo, por atender a gente. Boa sorte na sua andança e nos mantém informado aí da tua movimentação, tá bom? Tá bom, obrigado, Kleber. Com Deus. É isso aí, pessoal. Então, aí, uma entrevista muito forte, né, que nós fizemos, mas importante fazer esse debate, né, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Estado. Um abraço a todos e até a próxima.